Bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou gravando esse vídeo para dizer a vocês que eu estou em viagem, estou fora do Brasil, estou numa série de pregações aqui pela Europa, especialmente entre Portugal, Espanha e Inglaterra, em Londres. Vim atender um convite para pregar num congresso de jovens em Portugal e, portanto, eu estou por esses dias fora do canal, não fizemos mais as nossas gravações, as nossas transmissões, não fizemos mais os podcasts. Nós estamos com um podcast muito interessante, podcast Caminho da Cruz, e é bem verdade que nós tivemos apenas uma única gravação com um convidado especial, que foi um amigo muito querido, o pastor Bezaliel Cavalcante. Esteve comigo aqui no nosso canal, nesse podcast. Foi um bate-papo muito bacana, muito leve, muito tranquilo, muito respeitoso. Nós falamos sobre o ministério pastoral. Se você não viu, não assistiu ainda esse nosso bate-papo, ele está aqui no canal. Você pode procurar aqui que você vai ver a penúltima gravação, penúltimo vídeo sobre o Ministério Pastoral, esse podcast com meu amigo pastor Bezaliel Cavalcante. E então, em razão de eu estar por todos esses dias fora, só retorno no começo de maio, no início do mês de maio, então nós estamos em falta com estes podcasts. Então eu resolvi passar aqui, estou aqui num ambiente um tanto quanto diferente do de costume, estou no quarto de um hotel, aqui em Porto, e resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês aqui uma singela reflexão. Quero ler um texto aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 10, e repartir com vocês aqui um pensamento bem singelo que tem mexido muito com o meu coração nesses últimos dias. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva, acompanhe os nossos vídeos, as nossas gravações, as nossas transmissões, os nossos podcasts. Retornando ao Brasil agora, como já mencionei, nós vamos ter uma série de programações, convidados, enfim, nós temos aqui nos esforçado para trazer conteúdos muito relevantes para você, para a edificação da sua vida espiritual, para a contribuição com a pregação do Evangelho e com a edificação do Reino de Deus. Então, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que estiver chegando conteúdo novo, ou sempre que estiver para estrear um novo episódio e uma nova transmissão, e você será avisado através da ativação deste sininho, que é a campainhazinha aí das notificações. Se você gostar do nosso conteúdo, do nosso canal, fique com a gente. Você pode também se tornar um colaborador, se tornando membro do canal. Você pode compartilhar os nossos conteúdos com a sua rede de amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu like, que esse like é muito interessante e nos ajuda e ajuda o canal a crescer, a expandir, no sentido de que o próprio YouTube, através de leitura de algoritmos, ele compreende que esse conteúdo é importante, é relevante e deve ser entregue para mais pessoas. Então, você deixando o seu like, você está simplesmente contribuindo para que esta mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem do Reino de Deus, a mensagem da graça e do amor de Jesus chegue até mais pessoas. Então, fique conosco, participe do nosso trabalho, do nosso ministério, que eu estou feliz e grato a Deus pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo através da pregação do Evangelho. Conquanto nós temos enfrentado terríveis desafios, não tem sido fácil. São desafios tremendos, são embates terríveis que nós temos enfrentado e uma dificuldade enorme em todos os sentidos que você puder imaginar. Mas eu estou feliz e grato a Deus porque não há portas fechadas para o Evangelho. Eu creio muito naquilo que o apóstolo São Paulo escreveu para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, quando ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa.
A palavra de Deus prospera, mesmo no meio do mais absurdo e do mais absoluto problema, crise, caos. A palavra de Deus avança, a palavra de Deus prospera. Eu creio muito nisso. Então, conquanto haja muitos desafios, muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas limitações, mas o Evangelho de Jesus sempre avança, e eu creio nisso. Eu quero convidar você para nós meditar aqui, uma singela reflexão, eu venho pensando nisso nesses últimos dias, no que Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo 10, Paulo diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, diz Paulo. Ou procuro agradar a homens? Será que eu estou procurando agradar a homens? Questiona o apóstolo Paulo. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É interessante essa provocação que o apóstolo São Paulo faz. Deixa eu dar um pano de fundo rapidinho aqui. Ele está escrevendo a carta aos Gálatas. Essa carta aos Gálatas, diferente de outras cartas, como a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, são cartas específicas a igrejas específicas, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. A carta aos Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região com algumas igrejas, e essa carta, inclusive, ela é até considerada por muitos estudiosos como uma carta itinerante, porque era uma carta que era para ser, era uma circular. Paulo escreveu aqui, na verdade, uma carta circular, era para circular nas igrejas da Galácia, porque havia um fermento pernicioso, farisaico, que estava invadindo a igreja, ou as igrejas, nessa região da Galácia, e muitos fariseus, judeus estavam numa tentativa de judaizar a fé. Eles estavam querendo contradizer a pregação do evangelho de Paulo e querendo propor que os homens tinham que circuncidar, que não adiantava nada só crer no evangelho que Paulo pregava e que deveria também passar pela circuncisão, que deveria cumprir todo o rigor da lei, todas as exigências da lei, que não deveria abrir mão, em hipótese alguma, das engrenagens religiosas judaicas. Aí Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para dizer que não, está errado esse pensamento, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele diz isso no capítulo 5, versículo 1. Paulo diz no versículo 2, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, vocês vão ser obrigados a guardar toda a lei, vocês estão desligados de Cristo, vocês estão querendo se justificar pela lei, e se vocês estão querendo se justificar pela lei, vocês caíram da graça. Enfim, Paulo escreve essa carta para desconstruir esse pensamento, essa pregação que é contrária ao evangelho, que é um outro evangelho, um evangelho falsificado, que Paulo inclusive diz que esse evangelho deve ser considerado anátema, mesmo que desça um anjo do céu para pregar um outro evangelho, além desse que nós já temos vos anunciado, é anátema. Então Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas, aos crentes na Galácia, para combater esse veneno pernicioso judaico que estava nessa tentativa de judaizar a fé cristã, e ele no versículo 10 já começa apresentando o evangelho que ele recebeu. Eu recebi o evangelho, e o evangelho que recebi, e do modo como recebi, é o mesmo evangelho que eu transmiti para vocês. Agora o que vocês querem? Pergunta o apóstolo Paulo. Procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Será que eu devo procurar agradar aos homens? E se eu fizer isso, Paulo diz, eu não sou servo de Cristo. Então o meu grande objetivo e a minha missão é agradar a Cristo em primeiro lugar. No versículo 11 ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que eu estou pregando para vocês não é segundo o homem, não é segundo a lei, não é segundo a tradição judaica, não é segundo os mandamentos de homens. O que eu estou pregando para vocês,
O evangelho que eu estou pregando, que eu estou anunciando a vocês, no versículo 12 ele diz isso, eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E eu acho linda essa expressão de Paulo, revelação de Jesus Cristo, que é a mesma expressão que João usa quando ele escreve o Apocalipse, e ele começa exatamente assim no versículo 1 do capítulo 1 do Apocalipse, dizendo: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo, o que é essa expressão, a revelação de Jesus Cristo? Não tem nada a ver com essa conotação que se tem hoje, né? Hoje você diz assim, o pregador fulano de tal está pregando, isso é uma revelação. Ou os pregadores mesmo gostam muito de usar, né? Não estou generalizando, tenho que tomar muito cuidado com generalizações, mas muitos pregadores eu ouço dizendo assim, o que eu vou falar aqui é uma revelação, no sentido de que ninguém viu, ninguém percebeu, estava oculto ali, escondido, só ele teve aquele grande insight, só ele teve aquela revelação, né? E então ele diz assim, o que eu vou falar aqui é uma revelação. Quando Paulo diz assim, que eu aprendi não foi de homens, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, ele não está dizendo com essa conotação. Ele está dizendo que o Evangelho é a revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, o grande mistério de Deus que estava oculto, e ele diz isso na carta que escreveu aos Coríntios, foi revelado. E foi revelado inclusive a mim. E eu sou testemunha dessa revelação de Jesus Cristo, desse Evangelho que me chegou, que me iluminou, que me clareou, que me abriu o entendimento, eu que estava cego, eu que estava bitolado na lei, eu que estava... Porque ele diz isso aqui, quer ver? Ó, no versículo de número... Deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo de número... Deixa eu ir lendo aqui, eu li o 12, deixa eu ler o 13, para eu ver o versículo que ele vai dizer isso. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, ele dizendo, vocês sabem, vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, é esse versículo que eu queria achar, versículo 14, ele diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu acho lindo isso. E essa é a declaração do apóstolo Paulo. A revelação de Jesus Cristo, que está para além de toda essa engrenagem religiosa, e conquanto ele fosse zeloso, extremamente zeloso pela lei, e tentasse abarcar todo aquele conjunto de regras e de normas, e se gloriava em tudo aquilo que ele julgava ser mérito próprio para a sua própria justiça diante de Deus, Paulo diz, tudo isso caiu por terra e se tornou em nada quando eu recebi esse evangelho, essa revelação de Jesus Cristo, quando o Filho de Deus foi revelado em mim. Os meus olhos se abriram, eu compreendi a grandeza, a beleza do evangelho, que é esta revelação de Jesus Cristo, o Cristo de Deus revelado em mim, que está para além de tudo isso,
essas engrenagens religiosas, essas tradições, a lei, esses preceitos, essas tradições, tudo isso que vocês querem impor são nada mais, nada menos do que empecilhos e mais. Vocês que estão aí querendo obrigar que os outros se circuncidem, Paulo diz isso no versículo 12 do capítulo 6. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares. Quer dizer, eles estão constrangendo vocês, irmãos, na Galácia. Estão constrangendo vocês a se circuncidarem. E sabe por que eles estão fazendo isso? Para ostentar-se na sua própria carne, para se gloriarem nisto. E ele diz no versículo de número 12 ainda, tudo isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles se gloriam nisto. Mas eu, longe de mim gloriar-me, diz Paulo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aí eu pensando esses dias, de uns dias para cá, eu venho refletindo muito, pensando sobre esse texto, especialmente nesses dias que eu estou por aqui, pela Europa, grande parte do tempo sozinho, venho pensando muita coisa, inclusive algumas demandas pessoais, algumas situações que eu venho percebendo já de um tempo que, sabe aquela coisa, o círculo vai fechando, o espaço vai ficando curto, vai ficando pequeno, porque de repente a gente começa a se dar conta que esse sistema religioso farisaico, esse sistema religioso pernicioso quer nos roubar do Evangelho de Jesus, quer nos sufocar. Há uma tentativa de supervalorizar a instituição, há uma supervalorização da doutrina, do dogma, há uma supervalorização da doutrina de homem, das doutrinas de homens, desse formato de uma igreja imperialista, de uma igreja associada ao poder, de uma igreja que se corrompeu com o poder, com a fama, com o aplauso, com o sucesso, com a ostentação e se orgulha disso. Se orgulha disso e ostenta-se nisso e usa toda essa estrutura religiosa, toda essa engrenagem religiosa, todos os rituais religiosos, todas as práticas religiosas, toda a tradição, toda a institucionalização, toda a burocratização desse sistema religioso adoecido, usa tudo isso como critério para afirmar que está aí a aprovação de Deus, porque se estamos onde estamos, se conquistamos o que conquistamos, se chegamos onde chegamos, se estamos apareados com o poder político, se temos influência, é porque nós temos a aprovação de Deus. Mas lembre-se que o diabo queria levar Jesus para o pináculo do templo e queria propor que Jesus pulasse do pináculo do templo. Ele levou, na verdade, né? O texto diz que ele levou Jesus lá. E usou o texto do Salmo 91, justificando que Jesus poderia pular dali, porque os anjos receberiam ordens ao seu respeito, para que os seus pés não tropeçassem em alguma pedra. E Jesus rejeitou isso. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque essa ostentação na carne, esta ostentação religiosa, não significa a aprovação de Deus e não significa o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo combate isso de forma veemente. E eu venho pensando, será que vale a pena? Vale a pena mesmo? De repente você se dobrar a um sistema, se tornar conivente com um sistema, com um espírito que é contrário ao espírito do Evangelho? Será que vale a pena você se calar, você ser um omisso, uma omissa, diante de uma situação ou de situações
que é, na verdade, uma verdadeira afronta ao Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo diz isso aqui. Será que eu procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? E se eu fizer isso, agradar os homens, eu não serei servo de Cristo. Na carta, ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro e João foram levados perante o Sinédrio por causa do coxo que eles haviam curado na porta do templo Formosa, o texto diz claramente, no versículo de número 17, no versículo de número 16, que o Sinédrio se reuniu e questionaram entre si: que faremos com estes homens? Tomaram conselho entre si e perguntaram: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E quando chamaram eles, no versículo 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Julgai entre vocês. É justo diante de Deus obedecer vocês e não a Deus? Obedecer aos homens e não a Deus? É esta provocação que eu quero deixar aqui, é o que eu tenho pensado nesses últimos dias. Até que ponto vale a pena? Dar murro em ponto de faca? Eu não estou aqui para insinuar qualquer motivação rebelde ou para motivar qualquer iniciativa ou atitude rebelde, no sentido de causar qualquer constrangimento a quem quer que seja. Mas até que ponto? Nos calaremos, seremos omissos, temeremos represárias, temeremos perseguições, rechaçações? Até que ponto vale a pena nos calar e temer os homens, quando estão abertamente, embora usando o nome de Deus, usando a Bíblia, usando a igreja, mas estão abertamente rebeliados contra o Evangelho, afrontando o Evangelho de Jesus Cristo, numa escancarada, e perdão a expressão, numa descarada afronta ao Evangelho, num descarado crime contra o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil, e que homens e mulheres de Deus se levantem nesse tempo de caos e calamidade espiritual, de crise espiritual, porque nós estamos precisando urgentemente de um grande avivamento. Que Deus nos ajude. Vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale a reflexão. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.